Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Imagina só, né? Tinham se esquecido de levar pães. E tinham consigo na barca apenas um pão. Então eles ficaram preocupados, né? Mas o que a gente vai comer agora? A gente esqueceu os pães. Sobraram vários cestos de pedaços de pão, mas nós não trouxemos. Como se dissesse isso, né? Só tinha um pão agora, e agora? O que a gente vai comer? Olha a preocupação dos discípulos, né? E Jesus faz uma advertência. Jesus faz uma advertência dizendo: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o de Herodes. Interessante porque é como se Jesus dissesse: olha, vocês não têm que ficar preocupados com isso. Tem coisas maiores que vocês têm que se preocupar. A preocupação de vocês tem que ser outra. E aí Jesus entra. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Como se dissesse, vocês têm que tomar cuidado, é para não se corromperem. É para não se corromperem. Para não serem como os fariseus e Herodes. Para não se deixar atingir e contaminar pela hipocrisia dos fariseus, pelo fingimento dos fariseus, pela maldade de Herodes. Então tomem cuidado com a vida de vocês. Tomem cuidado com aquilo que vocês acolhem no coração de vocês. O fermento da maldade, o fermento do pecado, o fermento da hipocrisia. Tomem cuidado com isso. E aí Jesus relembra para eles o que fez a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. E diz: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem. Interessante porque algumas vezes nos evangelhos, os evangelistas eles narram essa incompreensão dos discípulos. Isso também nos faz pensar, meu povo, porque às vezes isso pode acontecer conosco também. Quantas vezes nós, diante daquilo que o Senhor nos fala, nós não entendemos? Quantas vezes deixamos de compreender a Sua palavra, os seus ensinamentos? E às vezes, Jesus deixa bem claro para nós e nós não entendemos. Às vezes acontece, ou pode acontecer, do nosso coração estar endurecido. É isso que Jesus pergunta para os seus discípulos. Vosso coração, ou tendes o vosso coração endurecido? Veja, a dureza de coração que tem a ver com a incredulidade. E é por isso também que, para entendermos a vontade de Deus, para entendermos Jesus, para entendermos os seus ensinamentos, a sua palavra,
a sua boa nova. Temos necessidade de pedirmos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo, que ele ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, que ele ilumine o nosso coração, assim como fez com os discípulos de Emaús. Quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece para eles, eles não compreenderam a Escritura. E Jesus sopra sobre eles, sobre a sua inteligência, o Espírito Santo. E começa a explicar-lhes as Escrituras, tudo aquilo que estava escrito que deveria acontecer com ele. Que o Espírito Santo hoje venha sobre nós e nos faça compreender a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus e o agir de Jesus. Nos faça compreender verdadeiramente, conhecer verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos essa graça no dia de hoje. E peçamos a graça também de nós não nos corrompermos com o fermento da maldade. Com o fermento, aquele fermento que pode nos distanciar dos planos de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.